Bom dia, graça e paz. No último domingo, antes das festas, nós falamos sobre um plano de transformação espiritual que aplica conceitos da neurociência, da neuroplasticidade, para nos ajudar na busca da nossa transformação espiritual, que é apresentado pelo Dr. Vitor Copan no livro Changing Your Mind, que infelizmente ainda não saiu em português. Nós vimos que ele coloca 7 pontos que são necessários para que a gente consiga seguir esse plano com o objetivo da nossa transformação espiritual. E vimos também que o primeiro passo dele todos nós já demos, porque o primeiro passo é ter uma forte motivação e conhecer a forte motivação pela qual você deseja mudar esse ponto do seu caráter, deseja reescrever esse circuito neuronal para uma outra forma de resposta. E a nossa motivação como cristãs é formar o caráter de Cristo em nós, é espelhar o caráter de Cristo para o mundo. Então, o primeiro ponto, tem uma forte motivação pessoal, nós já temos, é moldar o caráter de Cristo em nós. O segundo ponto, que é o que nós vamos trabalhar hoje, ele sugere que a gente faça uma autoavaliação para ver como está a nossa maturidade espiritual. Como está a nossa maturidade espiritual, quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, quais são os pontos que são obstáculos para o nosso crescimento espiritual. Então é preciso que a gente faça uma autoavaliação. Na Bíblia, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim: examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos. A primeira parte do versículo. A palavra de Deus nos manda fazer esse autoexame. Isso é uma coisa muito importante e muito complexa, porque às vezes nós temos resistência a reconhecer as nossas dificuldades, reconhecer aquelas coisas que são realmente obstáculos para o nosso crescimento espiritual. O Dr. Vitor Copan sugere alguns testes para a gente avaliar como está nosso caráter em Cristo, como está nosso amor a Deus, quais são os obstáculos quais são os obstáculos mais difíceis para a gente vencer nessa questão do crescimento espiritual. Infelizmente, eu não encontrei nenhum site em português, não encontrei nenhuma equivalência já traduzida para o português dos sites que o Dr. Vitor sugere. Dos sites que ele sugere, o que eu mais gostei é o accessyourself.org. Eu vou deixar escrito aqui embaixo o link para esse site. Se você, porventura, dominar o inglês e quiser fazer esse teste, eu achei muito interessante. E se alguma de vocês conhecer alguma coisa parecida já na língua portuguesa e quiser compartilhar comigo, eu agradeço muito. De qualquer forma, eu ainda acho que a melhor maneira da gente fazer isso, examinar o nosso próprio coração, é com oração, com tempo com Deus, com a leitura da palavra e pedindo para que o Espírito Santo esteja esclarecendo para nós qual é o ponto que a gente deve mudar, qual é o ponto que a gente deve trabalhar. Nós vamos ver que nesse processo nós vamos focar em um ponto de cada vez, em um objetivo de cada vez. Eu, quando fiz, tinha uma boa ideia de qual seria o ponto que eu precisava trabalhar mais. E os testes realmente corroboraram. E o terceiro passo que nós vamos conversar semana que vem, que é perguntar para as outras pessoas, né, ter um feedback das outras pessoas, também corroboraram. Então, eu tracei o meu plano em cima desse ponto específico. Mas aqui fica para você a sugestão que você pode começar a fazer essa semana. Busque durante essa semana em oração, busque de Deus, busque refletindo com você mesma quais são os teus pontos fortes de caráter em Cristo, quais são os seus pontos mais fracos, quais são os obstáculos para o teu crescimento espiritual na sua vida. E tenta resumir isso de uma forma que você
consiga ir traçando qual vai ser o seu objetivo para esse plano. Eu sou Maria Luísa Riso, da família Feliz em Cristo, e aos domingos eu venho aqui conversar com vocês sobre neuroplasticidade cerebral e transformação espiritual, que é um tema que me fascina. Deixa seu comentário, sua dúvida, curte, compartilha e me ajuda a divulgar esse canal. Vejo vocês na semana que vem.